uma vez, boa noite, boa tarde. AKP Blavatsky. Quem quer que tenha estudado a vida e o trabalho de Helena Blavatsky deve ter chegado à conclusão que ela era um mistério. Parece que várias forças estavam dentro dela. Um mistério de Tuco. Agora, o mistério, pelo menos em seu significado original greco, não significa que algo seja um enigma insolúvel. O mistério é insolúvel para quem não usa seu intelecto e especialmente a sua intuição. O homem que não pensa. Por mais que estranho que possa parecer, devemos ter alguma ideia que nós somos mesmos, se quisermos entender quem era AKP Blavatsky ou AKPB, pois há uma diferença entre os dois. Isso é necessário por duas razões. Primeiro, devemos ter desenvolvido algo de característico em nós mesmos, a fim de ver a grandeza dessa característica nos outros. Quem sabe nada de futebol não consegue ver a diferença entre Pelé e um amador. Devemos ter desenvolvido algo de grandeza em nós mesmos se quisermos ver a grandeza dos outros. E a segunda razão é que devemos saber, pelo menos, algo sobre o ser humano, sobre a composição do ser humano, portanto, sobre nós mesmos. Caso contrário, nunca entenderemos a KPB. O ser humano é um ser composto. Podemos dividir a consciência dele em 7 aspectos, o que eu não vou fazer hoje porque é mais complicado, mas podemos igualmente dividir um homem em 3 partes, 3 upadis. Parte espiritual, a mônada, imortal, pode chamar de centelha divina, peregrino para a eternidade, omnisciente, pelo menos no que se diz respeito à nossa hierarquia, ao nosso universo. Aí, a parte intermediária é a nossa consciência diária, a consciência em que vivemos, normalmente chamada de alma, é a ligação entre a parte espiritual dentro de nós e a parte vital, astral, física, o veículo, ou se quiser, o corpo. Essas 3 partes, o upadis, não podem ser separados um do outro. Quando a alma se separa do veículo, o ser humano morre. A parte intermediária é, na realidade, constituída por 2 partes. A parte pessoal, ou a mente inferior. Muitas vezes identificamos-nos com ela. Se perguntar a alguém quem ele é, ele provavelmente responderá: eu sou João, ou eu sou Maria, eu sou brasileiro, sou alemão, português, holandês. Mas, na realidade, não é. Ele desempenha o papel de João, ou de brasileiro. O ser humano real usa essa máscara para se poder manifestar. Se viver mais na parte suprapessoal, ou a mente superior, a parte intermediária torna-se muito transparente. A mente inferior está subordinada à mente superior. A mente inferior fica vazia, e isso significa que as forças da mônada, o espírito, podem agir sobre a parte do veículo sem que a parte intermediária lhe dê a sua cor pessoal e limitadora. Se este for o caso, estamos lidando com um ser humano muito espiritual, muito elevado, um gênio raro. É claro que aqui existem todos os tipos de sombras e nuances. Com alguns, quase nada do espírito se infiltra no veículo. São pessoas muito egocêntricas, que só têm olho para seus próprios interesses e acreditam que seu pequeno mundo é a única realidade. Helena Blavatsky
pertencia àqueles raros casos em que a parte intermediária era muito transparente e, portanto, ela já tinha uma grande percepção e capacidade intuitivas desde o nascimento. Em vidas anteriores, ela já deve ter sido iniciada no Gupta Vidya, a doutrina secreta. A parte espiritual já estava trabalhando poderosamente através da parte intermediária e estava irradiando o veículo. Desde a infância, Helena era uma pessoa muito especial. Ela demonstrou uma inteligência muito acima de média, uma forte inclinação para todas as coisas ocultas. Além disso, ela possuía habilidades que ninguém podia explicar. Ela tinha uma forte vontade indomável e um grande coração amoroso que batia por todos. O qual excepcional ela foi demonstrada pelo fato que os mestres terem dito que estavam procurando um veículo europeu para dar um novo impulso espiritual por mais de 100 anos. Ela conheceu seu mestre Seguro aos 20 anos de idade em Londres, em 1851. Ela o reconheceu imediatamente porque já o conhecia desde a infância nos sonhos dela. Ele lhe pediu para participar do projeto, dizendo-lhe que isso lhe traria um sofrimento indescritível, mas o amor pela humanidade, pelo Seguro, era tão grande que ela não podia recusar. Seguiram-se muitos anos de viagens, no quais ela foi se disciplinar, dominando todos os poderes ocultos e conectando-se com todos os centros místicos da antiguidade. Ela também penetrou no Tibete 2 ou 3 vezes. Ela aconteceu algo do qual a própria Blavatsky falou apenas com vagas alições, o que só o bom ouvinte poderia entender. O mestre Kuthumi também falou sobre isso. Houve uma cirurgia oculta para que a KPB pudesse funcionar como tulku. Tulku, a Fernando Mansur já explicou o que é. Em seu livro AKP Tibete Tulku, Geoffrey Baborka dá 3 explicações sobre a palavra composto tibetano tulku: aparecer em um corpo, aparência em um corpo, mudar o corpo, uma mudança do corpo, transformar-se em um corpo. Quando falamos de tulku, há sempre uma influência de uma área superior para uma área inferior. É uma cooperação entre 2 seres, na qual um transmite parte de sua consciência para a do outro. É um contato por ressonância. Se você tocar uma corda de um violão, de um violino, que está afinado em um certo tom, digamos em Mi, outras cordas também afinadas em Mi vibrarão com ele, mesmo que estejam em uma oitava diferente. Assim, o ser mais avançado pode fazer contato enquanto permanece em seu próprio nível elevado com o ser menos avançado, mas afinado no mesmo tom. Fala-se deste processo com um pedaço de magia branca. O que é? Mas, na verdade, o princípio é muito simples. No caso de tulku, como praticado na ordem da sabedoria e da compaixão, o tom que é tocado é sempre Buddhi, o princípio de esclarecimento, ou como mestre Kuthumi o chamou em uma de suas cartas, a característica do Tathagata, o espírito sacrifício, espírito de compaixão e amor universal.
Bem, Tuco é um processo no qual um ser transmite parte de sua consciência através da ressonância para um outro. Isso pode parecer estranho, mas também acontece regularmente em nosso mundo. Personalidades fortes podem exercer uma forte influência sobre as pensadoras inconscientes. Eles pensam que estão pensando seus próprios pensamentos, mas, na verdade, estão ruminando sobre os pensamentos dos outros. O caso ainda mais perigoso é o de um hipnotizador. Um hipnotizador desliga, por assim dizer, uma parte da consciência da pessoa hipnotizada e planta nela uma parte de sua própria consciência. Como resultado, a pessoa hipnotizada pode fazer certas coisas que de outra forma nunca teria feito. A diferença, a grande diferença com Tuco, entretanto, como ocorre na hierarquia da sabedoria e da compaixão, é que no caso da hipnose, o livre-arbítrio é eliminado, enquanto Tuco sempre ocorre com base no livre-arbítrio e ambas as partes, ambos os seres estão cientes do que está acontecendo e dão sua permissão. Pelas belas citações que Fernanda deu em sua contribuição, dá para entender que a KPB estava plenamente consciente do que estava acontecendo. Também pode notar como ela estava procurando palavras para explicar isso para sua irmã, Vera. Bem, se uma pessoa vive permanentemente em seu manas superior, torne-se um discípulo, um aluno, um chela dos mestres da sabedoria e da compaixão. Se ele é completamente dono sobre seu manas inferior, é possível que um outro ser possa exercer uma certa influência sobre o manas inferior do outro, e nesse caso, você se torna uma espécie de extensão desse ser mais evoluído. Assim, um mestre, um Buda, ou mesmo um ser divino, tem a oportunidade de trabalhar com tal chela. Esta cooperação ocorre, e isso é muito, muito importante, sem afetar a característica, o livre-arbítrio do chela. Trata-se de uma cooperação voluntária. Ela ocorre quando há um importante trabalho espiritual a ser feito no mundo. A KP Blavatsky, ou melhor, a KPB, era um Tuco. Ela tinha que divulgar a antiga sabedoria novamente, especialmente no mundo ocidental. O treinamento de AKPB servia para que ela pudesse se tornar um puro receptor da influência e das forças da hierarquia da sabedoria e compaixão. E não se engana, não. Essas forças são muito, muito, muito poderosas. Para fazer esse trabalho, é necessário que uma parte da natureza psicológica da Helena Blavatsky tenha sido postulado, como Fernando já falou, né? Esta parte foi desativada. Em seu lugar, veio uma parte de um altíssimo mestre de sabedoria e compaixão. A KPB foi a transformadora de uma influência divina fluindo do coração do universo para a nossa comunidade humana. A parte intermediária dela, cuja tarefa era tão esmagadora, teve que ser silenciada, sim, teve que ser posto de lado quase completamente. Durante sua estada com os mestres no Tibete, essa cirurgia oculta aconteceu. Fernando já mencionou as duas razões que o mestre Kuthumi mencionou para que a KPB
teve que realizar tal cirurgia. Primeiro, para garantir a ligação entre os mestres e o mundo exterior, e depois, também, para terminar imediatamente essa ligação, se necessário. Há uma verdade muito profunda por trás disso, que tem sido a política da hierarquia da compaixão desde a época da fundação das escolas mistérios na quarta raça raiz. Quem não tem direito à sabedoria esotérica nunca terá permissão para recebê-la. O conhecimento oculto dá poder, e o poder em mãos egoístas é extremamente perigoso. Se a ligação entre a AKP-B e os mestres tivesse sido quebrada pelos mestres, teria levado à morte imediata da AKP-B. Ocultismo não é brincadeira. No entanto, esta cláusula de segurança não era necessária. Pelo contrário, os mestres salvaram a AKP-B da morte certa pelo menos 3 vezes. O fato de ser Tulku explica o grande mistério que a AKP-B era. Isso explica por que ela, às vezes, apresentava características tão diferentes. Agora, você não deve pensar que todo o aparato psicológico foi tirado dela, não? Muitas vezes ela tinha que formular os pensamentos dos mestres em suas próprias palavras. Quer dizer que a parte intermediária foi desligada em intervalos regulares. Se toda a parte intermediária tivesse sido retirada, a morte teria, sem dúvida, resultado. Na verdade, a AKP-B era deficiente em sua natureza psicológica. Por isso, ela tinha seus rumores. Imagina que parte de sua alma intermediária é tirada de você. Você ainda pode então agir como costumava fazer? Como seria difícil exercer um controle completo sobre si mesmo? Eu penso que poucas pessoas se dão conta do esforço e do sacrifício dolorosíssimo e do enorme amor pela humanidade de Helena Blavatsky, sem o qual tal sacrifício nunca poderia ser feito. Mestre Kuthumi, ao tentar explicar ao AP Synod a sua situação, diz que ela não tinha a posse dos 7 princípios da consciência. Chamou-a de aleijada psicológica. Praticamente ninguém a entendia. Isso é lógico, porque parte dela estava ausente. Somente por um tremendo poder mental ela podia funcionar como Tulku para realizar o grande trabalho que tinha que ser feito. Esse trabalho era, de fato, muito grande e muito importante. É um mundo podre pelo materialismo e pelo dogmatismo das religiões. Alguma luz da verdade teve que brilhar novamente. Isto requer uma enorme força espiritual, um poder espiritual. Em alguns momentos de sua vida, Blavatsky não era nada mais do que o veículo desse poder. Foram os momentos em que ela falou com a autoridade de um grande mestre. Nesses momentos, não havia a AKP Blavatsky, mas a AKP-B. Helena Blavatsky era aquela chela altíssima, e a AKP-B era a porta-voz da hierarquia universal da sabedoria e da compaixão. A AKP-B era uma mensageira, uma transmissora dos poderes espirituais e divinos dos Mahatmas para este nosso mundo. Quando a AKP-B falava, agia e escrevia, não era o Chela que estava agindo, era a mente do mestre falando e trabalhando através dela. Sim, na verdade, era a voz da própria loja da compaixão e sabedoria. Leia
as primeiras linhas de A Doutrina Secreta. A autora, ou mais precisamente, a redatora. Assim ela começa. Pois bem, o autor, atenção, está escrito com A maiúsculo, é o mestre. A redatora é o cella, o veículo do qual o autor faz uso. Em sua própria cópia de A Voz de Silêncio, a senhora Blavatsky escreveu esta dedicatória a KPB para a KP Blavatsky, sem amáveis cumprimentos. Pode perguntar quem foi o mestre que trabalhou através dela. Foi seu próprio mestre Moria? Foram diferentes mestres? Mas talvez, pelo menos às vezes, houvesse até um ser ainda maior trabalhando através da KPB. Há uma carta muito interessante do mestre Kuthumi. Ela escreveu a um cella, Mohini, que estava em Paris, que quando a KPB chegaria em Paris, ele, Mohini, deveria cumprimentá-la como se estivesse na Índia e a KPB fosse a mãe dele. Mas, na verdade, ele não a saúda, mas é o homem interior, o residente que fosse saudar, não a KPB. E o mestre continua, e saiba, para sua própria identificação, que um muito maior do que eu consentiu gentilmente em pesquisar toda a situação sob seu disfarce e depois visitar, através do mesmo canal, ocasionalmente Paris e outros lugares onde os membros estrangeiros possam decidir. Repara bem, Mohini deve tratar a KPB com o maior respeito, porque o ser interior em a KPB é alguém muito maior do até o próprio mestre Kuthumi. Então, não é provável que o ser interior seja o mestre dos mestres. O Mahachohan, a quem os mestres pediram permissão para fundar a Sociedade Teosófica, ele concordou. Sendo o chefe dos mestres na Terra, ele está diretamente ligado aos seres mais desenvolvidos. De fato, ele é o raio do Buda Dhyani da cadeia planetária da Terra. Esse ser maravilhoso que a KPB chama de vigiante silencioso, o sempre vivo Bayan humano. Foi essa mesma força divina que há 2100 anos inspirou o homem que nasceu em Síria e que é conhecido como Jesus Cristo. Vocês compreendem, queridos irmãos, que a importância de a KPB não pode ser enfatizada o suficiente. Mas gostaria de dizer mais uma coisinha a respeito. Não estamos glorificando pessoas, de jeito nenhum. Não colocamos ninguém sobre um pedestal. Não somos fanáticos. Somos imensamente gratos à KPB, mas essa gratidão, se não for traduzido em ação, ela não vale nada. É por isso que eu acho que a melhor maneira de referenciar o Tulku a KPB, a porta-voz da Ordem da Sabedoria da Compaixão, é trabalhar para a Teosofia, difundir a Teosofia, viver a Teosofia, ser a Teosofia. Eu acho que a publicação desses dois livros é uma excelente contribuição para esse fim. Muito obrigado por sua atenção.